Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso desafio Beleza, Amor e Poder Inteligente. Esse nosso desafio que é um primeiro passo a passo de uma abordagem de uma vida saudável, de uma vida feliz, de emagrecimento, claro, de alcance de um corpo mais harmônico, mais saudável, de hábitos saudáveis, enfim, de beleza. Beleza é uma questão de dentro para fora, eu sempre digo isso, né? A pele brilha não é porque a gente usa produto de beleza só, é porque a gente, de alguma maneira, está tratando e trabalhando a nossa energia. Claro, Vivi, eu estou usando um creme de $5.000 que a pele fica maravilhosa, que é o extrato do extrato do extrato. Ok, fica, mas para manter, aí é que tá. Aí a gente tem que cuidar do quê? Desses três medidores básicos, a nossa energia, o nosso magnetismo e a nossa vibração. E o conjunto delas, portanto, a nossa frequência, né? E é aí que tudo muda, e muda de verdade, meus amores. Por quê? O pulo do gato, a ideia desse desafio é que cada um de vocês entenda que a questão não é conseguir, é manter aquilo que a gente consegue. É alcançar um resultado e mantê-lo. Isso é usar inteligência energética. Eu sou criadora do conceito de inteligência energética por quê? Porque eu comecei a perceber ao longo da minha vida, de muitos atendimentos como coach, como terapeuta, que as pessoas até alcançavam seus objetivos, mas não mantinham eles. Elas até chegavam lá, mas não ficavam. E eu comecei a entender que a gente precisava de um plus, de algo a mais, de um pulo do gato. E aí eu comecei há muitos anos atrás a formular todo esse conceito de inteligência energética e aplicar. E aí, caramba, eu falei, uau, é muito resultado bacana, é muita transformação. Não é que vem, é que fica. A ideia é manter todas essas transformações. A ideia é a gente, se capacitar, se gabaritar, se empoderar, para a gente não só alcançar os resultados dos sonhos. Às vezes a gente nem sabe quais são os nossos sonhos, mas a gente manter esses resultados e mais, a gente transformar esses resultados em outros ainda melhores e subir, porque não há limite no universo. Limite existe pra gente. Limite existe quando a gente determina que ele exista. Se você está determinando que sim, você tem um limite, ok, você terá, assim será. Mas se você determina que não, para você não há limites, para você não haverá limites. Isso é muito importante a gente conhecer, saber e entender, porque faz uma diferença na administração do dia a dia monumental. A gente começa a entender o pulo do gato e a entender o que é uma vida com inteligência, o que é viver de maneira inteligente, o que é viver com inteligência, como é colocar em prática todas as técnicas inteligentes, como é transformar esse mundo revolucionário, maravilhoso, empoderado e ilimitado, porque, amores, a vida é um campo de infinitas possibilidades positivas que só depende de nós. Nós temos o domínio e o controle da nossa vida. Agora, como é que a gente usa, né? É para melhor ou é para pior? É para o amor ou é para dor? É para perda ou é para o ganho? Aí é que tá. Então, muitas vezes a gente precisa suar a camisa, apanhar, sofrer, chorar, perder e por aí vai. Para uma hora dizer assim, chega, não quero mais, não aguento mais, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Aqui formamos não sobreviventes, mas vencedores, viventes. Viventes, eu digo que aqui nós formamos per-humanos, não é? A gente pega o prefixo per e coloca na frente do humano. Então eu quero que você seja uma per-humana, eu quero que você seja um per-humano. E hoje, nessa nossa aula que eu acabei falando, e o título são receitas para beleza, para emagrecimento, receitas inteligentes. Eu quero começar com uma primeira receita que eu acho fundamental. Vamos lá. Em medicina chinesa a gente aprende que o equilíbrio do nosso corpo passa pelo equilíbrio dos chakras do nosso corpo.
Os chakras é como se fosse um fiozinho, um cordão de ligação entre a nossa alma e o nosso corpo. E funciona como um elo de nutrição, tanto de emissão quanto de recebimento. Então, chakras são vórtices de energia. São os principais pontos de entrada e de saída de energias de todas as formas, tipos e origens no nosso corpo. Então nós temos alguns chakras que são considerados chakras principais, os chakras primários, temos os chakras secundários, que são importantíssimos também, temos os chakras terciários, são chakras de apoio e por aí vai. O corpo humano inteiro, por exemplo, se a gente estuda pelos meridianos, a gente entende que tem pontos básicos que precisam ser estimulados. Como? Primeiro, limpos. Por quê? Porque são portais, são canais de entrada e de saída de energia do nosso corpo. E precisam ser, além de limpos, nutridos, alimentados. Como? Tratados diariamente. Tudo, meus amores, no universo é medido através de uma medida física chamada Hertz, que significa comprimento de onda. Então nós temos, por exemplo, as medidas saudáveis, as frequências, os hertz saudáveis para cada chakra do nosso corpo. E eu hoje queria dar uma receita básica para a gente compor um planner inteligente, para a gente potencializar os resultados, seja de beleza inteligente, seja de emagrecimento inteligente, seja de hábitos inteligentes, vida inteligente. Essa receita é uma receita que tem frequências para harmonizar, equilibrar e energizar os principais chakras do nosso corpo. Vamos embora? Como é que a gente faz? Muito simples, uma técnica que eu aplico com os meus alunos, com os meus seguidores, nas minhas redes sociais, que são as águas energizantes. A gente vai pegar um copo de água. Nós vamos numa fita crepe ou micropore ou num esparadrapo, enfim, ou mesmo com uma caneta que escreve em vidro, nós vamos escrever na parte de fora do nosso copo. Pode ser uma jarra, pode ser uma garrafinha. O ideal é que seja de vidro. Não queria plástico, elemento muito tóxico. Então nós vamos escrever no lado de fora do nosso recipiente de vidro as frequências de equilíbrio e manutenção de energia, ok? Dos principais chakras do nosso corpo em Hertz. Eu vou ler para vocês quais são essas frequências. Então a gente vai escrever 391 em numeral, 391 Hertz, Hertz, 440 Hertz, Hertz, 493 Hertz. Sempre o numeral e a palavra Hertz ao lado. Pode ser um em cima do outro, um ao lado do outro, não tem problema. 523 Hertz, 587 Hertz, 659 Hertz e 739 Hertz. Essas são as 7 principais frequências dos 7 principais chakras do nosso corpo. Quando a gente pega um determinado escrito, no caso, uma frequência saudável medida em Hertz, e a gente coloca no lado de fora de um recipiente com água e deixa impregnando ali por uma noite, a gente pode fazer isso à noite para consumir essa água ao longo do dia seguinte. A gente está fazendo um processo de impregnação na microestrutura molecular da água. É muito incrível como a gente tem terapia com água com resultados inimagináveis. Vocês vão sentir uma espécie de bem-estar geral, sabe? O corpo vai estar com uma energia mais equilibrada, porque a gente está dando prosseguimento a tudo que a gente falou na aula 1, né? O que é o corpo ideal? É o corpo inteligente, é a gente que fabrica, é através da nossa mente. Então a gente vai o quê? Com essa água alimentar ao nosso holograma. A gente vai estar nutrindo aquele exercício que a gente fez na aula anterior. Então é uma sequência, é um grande planejamento estratégico inteligente para a gente mudar tudo para muito melhor. E claro, né, lembrando que precisamos de 4 elementos, amores: foco, responsabilidade,
disciplina, comprometimento. 4 pulos do gato, 4 segredos que juntos fazem a mágica acontecer na nossa vida. Então, a gente vai fazer isso na véspera de consumir. No dia seguinte, a gente vai consumir 1 copo dessa água sensacional, energizante, dos principais pontos de entrada e saída de energias do nosso corpo. A gente vai com isso fazer o quê? Melhorar a qualidade da energia do nosso corpo. Mas não vai melhorar só isso. A gente vai melhorar a qualidade da nossa EV, ou seja, da nossa energia vital. A gente também vai melhorar a qualidade do nosso magnetismo. Lembrando que aí a gente vai estar trabalhando o quê? Brilho, carisma, empoderamento pessoal, a nossa imagem, como as pessoas nos veem, nos sentem e nos percebem. É maravilhoso. Depois me contem. E aí o ideal nesse desafio, que é o primeiro planejamento, é a gente tomar essa água por até 21 dias. Um copinho 250 a 300 ml dessa água maravilhosa, energizante dos chakras durante 21 dias. Tomo só de manhã? Tanto faz. Toma de uma vez só? Tanto faz. Você pode tomar meio copo de manhã, meio copo à tarde ou à noite, um golinho ao longo do dia. O importante é tomar 1 copo dessa nossa água por até 21 dias. Complementando essa questão de inteligência, de emagrecimento, eu quero agora dar uma água que seria uma água de energia inteligente. Nós temos uma frequência que é a frequência da energia e da vitalidade para o nosso corpo. Olha que fantástico. Que é a frequência 9999 Hz, 9.999 Hz. Aumenta o nosso vigor, aumenta a nossa disposição, aumenta a nossa vitalidade. E aí, melhorando essa inteligência, por isso que eu digo, tudo aqui é a base de inteligência energética, eu adicionei uma outra frequência maravilhosa, importantíssima, que vai dar uma sensação de bem-estar, vai ser coadjuvante na saciedade, naquela coisa de apacentamento sobre a ansiedade, que é a frequência 7.83 Hz. A gente vai fazer essa água também por até 21 dias e vai tomá-la ao longo do dia. Então, também na noite anterior, outro copinho. Nesse outro copinho ou recipiente de vidro, preferencialmente, a gente vai colocar 9999 Hz, 7.83 Hz. Deixa impregnando a noite toda e no dia seguinte vamos beber essa água de energia, disposição, vitalidade e harmonização física ao longo do dia. Agora, eu vou dar uma água muito importante para perda de peso. É uma receita de uma água energizante com frequências que drenam as toxinas do nosso corpo. Olha, e que maravilha! Ajuda na drenagem de toxinas do nosso corpo. Eu fiz alguns estudos e alguns experimentos eu sou especialista em frequências, sobre blends de frequências. Como cientista, uma das minhas especialidades é misturar, é fazer blends personalizados. E eu trouxe aqui para o nosso desafio inteligente um blend personalizado. Eu acrescentei uma frequência coringa maravilhosa nessa água, que é receita exclusiva de drenagem de toxinas, mas é uma drenagem inteligente de toxinas. Não é uma drenagem comum ou normal, de toxinas. Então vamos lá. Copinho de água, escrever no lado de fora as seguintes frequências: 10 Hz, 4.159 Hz e 528 Hz. Gente, essa água, a gente pode... ela tem um efeito diurético, mas é um diurético na medida, porque a gente vai eliminar excessos de toxinas. Toxina engorda, toxina inflama o organismo, toxina incha o organismo, toxina impede que os nutrientes cheguem às células, toxina
opacita a pele. Toxina, ao inflamar, causa acne, espinhas, cravos, tira aquele brilho, enfim, gera um ambiente mais ácido. A gente retém lixo, meus amores. Então, essa água é para lá de importante. Claro que em outros programas a gente vai revezando outras receitas, mas essa aqui é uma receita que potencializa emagrecimento. Portanto, é uma receita de água energizante, inteligente, complementar ao emagrecimento. Por quê, Vivi? Porque é uma água de drenagem inteligente de toxinas. Um copinho por dia, não mais, amores, por até 21 dias. Depois me contem. E agora tem a quarta água mágica da nossa aula de hoje. Nós temos um elemento muito importante no nosso corpo, que é o cobre. E o cobre é responsável por um monte de coisas boas. Ele tem um papel nutricional e energético vital. E ele tem uma frequência. E essa frequência, ela é a frequência do corpo saudável. Então a gente vai ter agora a água do corpo saudável. Vamos embora? 7.391 Hz. 7.391 Hz. Então, um combo de águas, 4 águas que juntas, a água inteligente de chakras, a água inteligente de energia, vitalidade e autoharmonização física, a água de drenagem inteligente de toxinas e a água do corpo saudável com a frequência do cobre, que é a frequência do corpo saudável, a mesma coisa, sempre fazendo na noite anterior e tomando ao longo do dia seguinte. 7.391 Hz. Essa é um número só. Gente, esse quarteto aqui é fantástico. É o quarteto inteligente de vida saudável para a gente aplicar. E aí eu queria dar um decreto para vocês. Palavra tem poder, não é, meus amores? E aí tem um decreto que vai potencializar o efeito dessas águas. Vamos embora? Lápis e papel na mão, vocês podem escrever. Depois, a ideia é que vocês gravem, pode gravar no gravador do celular, esse decreto, tá? E escutem com fones de ouvido. Ah, Vivi, não tenho fone de ouvido, não tem problema. Ah, Vivi, posso ouvir durante o dia? À vontade. Quantas vezes? Quantas vezes quiser. Se quiser dormir ouvindo, é o melhor dos mundos. Porque vocês vão estar vibrando 6, 7, 8 horas. Exatamente esse conteúdo que está aqui. Jogando para o organismo, para as células, para o nosso DNA sutil, para toda a nossa energia, decretos, comandos com informações direcionadas e assim será. Vamos embora para o nosso decreto de hoje? Então, começa assim. Eu sou, diga o seu nome, eu sou luz, eu sou poder, eu sou força, eu sou o eu sou. Eu ativo agora a minha centelha divina. Eu sou equilíbrio total dos meus chakras. Eu sou energia e vitalidade. Eu sou harmonização interior. Eu sou equilíbrio interior. Eu sou eliminação de todas as toxinas do meu corpo agora. Eu sou a frequência de um corpo saudável. Eu sou saudável. Assim é, está feito e está consumado. A gente pode também, potencializando e juntando tudo isso, escrever esse decreto, que é um decreto de poder de vida saudável, é um decreto energético muito poderoso, numa folha de papel e colocar os 4 copinhos de água sobre esse decreto. Olha só.
A gente vai estar decretando, ouvindo e mentalizando. A gente pode colocar no looping, no gravador e deixar no mudo, mas vai estar vibrando esse decreto a noite toda. A gente vai estar impregnando a noite toda a água, além da frequência, com o decreto. E a gente vai estar tomando esse combo, esse quarteto desses fluidos inteligentes durante todo o dia. Noite e dia, sendo tratado e cuidado com absoluta inteligência energética. Então, 5 receitas separadas e juntas que vão começar a fazer uma transformação exponencial, uma transformação absolutamente inteligente, não só no nosso corpo, na nossa vida, porque está tudo interligado, tudo é um bloco só. Então a gente vai estar aqui, a partir de agora, começando a tratar a nossa energia, começando a tratar a nossa vida. E aí, né, começando o quê? A nos olhar com olhos amorosos, a nos olhar novamente, voltando a nos olhar com olhos de admiração, com olhos de esperança, com olhos de otimismo, com olhos de alegria, alegria de quem está começando tudo de novo, acreditando que vai sim chegar lá dessa vez. E só para vocês saberem, meus amores, sabem qual é a frequência da cocriação? A alegria. A frequência da cocriação é a alegria. Outro super segredo revelado. Quando a gente vive com alegria, a gente cocria com muito, muito, muito mais facilidade. Agora, olha só. Se você tá triste, ou tá com medo, uma frequência de 100 Hz, o que você vai vibrar? O que você vai cocriar? O que você vai materializar? Mais medo, mais tristeza. E como é que o universo devolve isso para você? Em formato de problema. Para quê? Para você sentir triste. Para você se sentir triste. Em formato de perigo, risco, para você sentir medo. Em formato de situações de perda, de preju, para você sentir medo. Então você vai estar, na verdade, mandando uma informação para o universo e ele vai estar te devolvendo exatamente a mesma informação que você mandou. Porém, em fatos, em acontecimentos, em situações. Aí a vida começa a complicar. Burrice. Burrice como, né? Falta de inteligência. A ideia, quando a gente pensa no fator da inteligência, não é ser diferente de ninguém. É fazer a diferença para nós. E quando nós fazemos a diferença para nós fazemos a diferença para o outro. Porque, não sei se vocês sabem, nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos. Não fisicamente, convivemos em pensamento, em sentimento, no dia a dia, às vezes no trabalho. Então, as 5 pessoas mais próximas interagem energeticamente diretamente conosco. Portanto, interferem sim diretamente no nosso campo. Portanto, interferem diretamente na nossa energia. Yes! Interferem nos nossos 3 índices inteligentes mágicos. Energia vital, magnetismo e vibração, ou o conjunto delas, que é a nossa frequência, que é a nossa assinatura energética para o universo. Então, amores, temos que cuidar. Porém, cuidando, alcançamos uma vida incrível. O que eu desejo para mim, tenham certeza, eu desejo para cada um de vocês. Essas águas eu uso e são incríveis. Não deixem de fazer. Contem tudo para mim que eu quero saber. Na nossa próxima aula temos uma grande surpresa. Tá fazendo tudo, tá se comprometendo, tá com foco, tá com responsa, tá com disciplina. Parabéns, você chegou até aqui. Tô com muito orgulho de vocês. Um beijo enorme, com muito amor, com muita inteligência. A gente se vê na nossa próxima aula. Beijo, amores!